Bom, então, dando prosseguimento à nossa gestão de capacidade, definição de estratégias, nós temos nesse quadro um resumo em relação aos caminhos que podem ser seguidos para estabelecer qual o tipo de produção que pode ser realizada, o atendimento pode ser realizado em função de determinada demanda. Um primeiro tipo de estratégia, que nós vimos rapidamente no vídeo anterior, seria a estratégia de mão de obra esporádica, em que nós vamos variando a capacidade varia em função da própria demanda, e se a gente está variando a mão de obra, isso consiste em fazer contratação, demissão, formação de pessoas, ou seja, eventualmente em um momento de menor demanda, você tira parte da sua força de trabalho para fazer treinamentos, para fazer alguma qualificação. Então, por aquele período, pode ser uma semana, podem ser duas, a sua força de trabalho fica reduzida, portanto a capacidade diminui, se aproximando um pouco mais dessa demanda, enquanto as pessoas adquirem maior qualificação e podem inclusive retornar mais produtivas e conseguindo até um ganho em relação à capacidade disponível atual. Mão de obra estável, variando horas de trabalho sem geração de estoque, que é uma estratégia já um pouco mais definida, né? Um pouco mais detalhada. Não varia a mão de obra é mantida estável, então não há demissão, não há contratação. É, por definição, por decisão, não há geração de estoque, ou seja, se a demanda estiver mais baixa, a capacidade superior à demanda naquele momento, você não vai usar essa capacidade, ela vai ficar parada, vai fazer outras coisas, aí pode inclusive ser destinada à formação, tá? Nesse caso, a gente pode ter esse afastamento temporário. E quando a demanda estiver um pouco mais alta, você pode fazer hora extra. Uma outra estratégia, quando possível, uma outra possibilidade, né? Quando possível, quando permitido pelo sindicato, é banco de horas. Então, se a nossa mão de obra está estável, a demanda caiu, o que eu posso fazer? Mando o pessoal para casa, eles vão passar uma semana em casa, por exemplo, ou vão sair todo dia durante 2 semanas, 2 horas mais cedo. Isso vai compor um banco de horas que vai ser utilizado quando a demanda estiver mais alta. Tá? Manter uma mão de obra estável, mas vou variando as horas de trabalho. Terceiro, mão de obra estável com taxa de produção constante. Aqui a ideia é não usar hora extra, não fazer hora extra. Nós teríamos que manter essa mão de obra estável gerando estoque. E o que der, eu atendo, quando a demanda subir, eu atendo o que der com o estoque que foi gerado. O que não der, nós vamos incorrer em faltas de material. E subcontratação, que é aquela situação em que, quando a demanda estiver mais alta, nós vamos buscar o reforço, buscar a complementação por meio de uma empresa parceira, um terceirizado, que possa suprir parte do esforço necessário para atendimento a essa demanda. Percebam que em cada uma dessas estratégias existem custos associados. No primeiro caso, temos o custo de contratação, demissão e formação. No segundo caso, temos o custo da ociosidade e o custo de hora extra, quando eventualmente existir. Não há estoque, então não tem custo de estoque. Eventualmente vamos ter o custo de formação, caso a gente pretenda, durante o período de ociosidade, colocar o pessoal para alguma qualificação. Banco de dados não gera custo também, não precisaria ser considerado. Mão de obra estável com taxa de produção constante. Aqui basicamente é custo de estoque, custo de perda de vendas. É o custo para entrega futuras e multas. Eventualmente você tem que dar uma indenização ao seu cliente quando eventualmente não for possível atender a demanda integralmente. E a subcontratação é aquela situação em que nós temos o custo de pagar o terceirizado, tanto em relação à mão de obra quanto ao material, que é mais alto do que se a gente fizesse usasse internamente, já que existe o lucro, né? Existe o ganho que essa empresa vai querer ter. Além disso, eventualmente nós podemos ter custo da qualidade. Por quê? Porque são produtos que não são feitos por nós. Por mais que a gente coloque requisitos, padrões definidos, nós somos teoricamente especialistas naquilo. Afinal, esse é o nosso ramo de atuação. Pode ser que essa empresa não tenha a mesma competência, a mesma condição, e eventualmente esses custos da qualidade podem ser elevados. Tá?
Então, aqui são alguns exemplos de estratégias, lógico, muitas outras variações poderão ser colocadas, mas o que é importante perceber é que para cada estratégia definida, para cada conjunto de possibilidades para que nós atendamos a demanda, existem custos associados. Existem custos que existem em algumas e não existem em outras. Mas aí ele recebe outros custos que nas outras não tem. E o que vai determinar então no final qual dessas estratégias é mais interessante é o custo total ou a lucratividade proporcionada. Então, para a gente começar a colocar em prática esse conceito, vamos fazer um exemplo, tá? Esse exemplo diz o seguinte: uma empresa quer efetuar o planejamento produtivo para as próximas 6 semanas com um plano semanal. Então, nós temos 6 semanas de horizonte. Semanalmente, a gente tem que definir o que vai fazer. A capacidade produtiva máxima de 1.000 unidades por semana é o máximo que eu posso fazer. A previsão de vendas estima uma certa demanda que totaliza 1.000 unidades na primeira, 1.050 na segunda, 1.100 na terceira, 1.150 na quarta, 1.050 na quinta, 950 na sexta. Na primeira semana, nós temos um estoque inicial de 100 unidades. E aqui nós temos algumas situações de custo, né, que são importantes para a gente avaliar o custo total e a lucratividade. No trabalho normal, paga R$ 5,00 por unidade produzida. Em horário extra, paga R$ 2,00, paga mais R$ 2,00. Por unidade não entregue, paga multa de R$ 2,50 por semana. Além disso, cada unidade estocada custa R$ 1,00, considerar sobre o estoque médio. Essa é uma informação importante. Se ele não colocar isso, a gente poderia até considerar pelo estoque final. Tá? Pega o estoque final e multiplica pelo valor. Mas como ele está considerando que esse custo de estoque é sobre o estoque médio, nós vamos ter que pegar o estoque inicial, o estoque final, tirar uma média entre eles, e nesse valor médio é que eu vou aplicar esse valor de R$ 1,00. Temos aqui o custo da unidade terceirizada e uma limitação que ela só pode ser contratada até 50 unidades por semana. Então a empresa tem várias opções de trabalho com custos diferentes, qual delas deve ser escolhida. Então vejam que foram sugeridas aqui 3 estratégias diferentes. A primeira estratégia é essa: atender o máximo da produção possível ser obtida, com 1.000 por semana, sem operar em hora extra, e arcar com a multa pela venda não entregue. Ou seja, só vamos produzir as 1.000 unidades por semana. Quer chova, quer faça sol, 1.000 unidades por semana. Quando a demanda for menor, eu gero estoque. Quando a demanda for maior, eu consumo estoque. Se eventualmente esse estoque não for suficiente, não vamos entregar, vamos ter que pagar multa. Tá? Essa é a primeira opção. Segunda opção, trabalhar com produção máxima e fazer hora extra nas semanas em que há déficit produtivo. E aí, com isso, a gente conseguiria atender a todo o período. Ele não fala aqui como é trabalhar com produção máxima, pode haver geração de estoque também. Então, além do custo de estoque, vamos ter o custo da hora extra. E a terceira opção, fabricar o máximo possível e terceirizar nas semanas em que houver déficit. Então, percebam que em todas essas estratégias está prevista a possibilidade de geração de estoque. Tá? Isso é um ponto que está presente nas 3. Em algumas delas tem hora extra, em outras tem subcontratação, em outras tem multa. Então, o que nós queremos é colocar no papel, avaliar cada uma dessas 3 opções para tentar entender qual delas é melhor. Então, vamos fazer inicialmente a primeira, onde nós vamos fabricar o máximo que for possível, no caso 1.000 unidades por semana, e vamos guardando o estoque para depois a gente ir atendendo nos períodos de demanda mais alta. Pessoal, é muito importante para fazer esse exercício, para fazer esse trabalho, que a gente entenda que são 2 momentos diferentes que a gente vai ter que trabalhar para cada estratégia. No primeiro momento, que está sendo representado por essa parte superior aqui do quadro, nós temos o planejamento da nossa produção. Então, aqui é o planejamento da produção, o planejamento do serviço que eu vou realizar. Percebam que aqui é onde eu vou dizer quanto eu vou fabricar, se vai ter estoque, se não vai. É algo mais operacional. E nessa parte de baixo, eu vou transformar esse planejamento, esses dados operacionais, em custo ou receita, ou seja, em valores financeiros. Vou ter aqui no final um custo total, posso ter também
uma coluna de lucro, uma linha de lucro total. E seria ou esse custo ou esse lucro que vão indicar se eu devo, qual das estratégias eu deveria implementar. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Se eu vou fazer, se a estratégia diz para eu produzir 1000 unidades, produzir o máximo que eu posso toda semana, eu vou colocar aqui em produção logo 1000 unidades. Toda semana é dito na estratégia que eu vou produzir 1000 unidades, que eu vou produzir o máximo que eu posso, e eu não vou usar nenhuma fonte de complementação desse volume, né? É o que ele diz aqui. Atender o máximo da produção possível, sem operar em hora extra e arcar com multa pela venda não entregue. Então não temos hora extra, não temos subcontratação, vamos simplesmente produzir. Percebam também, outra informação que ele nos diz, é que o estoque inicial na primeira semana é de 100 unidades. Vamos colocar essa informação das 100 unidades aqui no estoque. E aí, tendo qual é a demanda, qual a produção, qual o estoque inicial, eu devo calcular o estoque final. Existe uma formulazinha que é a base fundamental de tudo que a gente vai fazer. E essa fórmula é bem simples. Ela diz o seguinte: a produção que eu vou fazer no período, mais o estoque inicial no começo desse período, menos as vendas que eu vou incorrer, é o meu estoque final. Pronto. Essa é a fórmula base que a gente vai utilizar. A produção mais o estoque inicial é a quantidade de itens que eu vou ter à minha disposição, menos as vendas, isso aqui vai ser o estoque final. Então, se eu produzir 1000, vendi 1000 e tinha 100 no estoque, logicamente vai sobrar 100. E eu vou colocar esse 100 no meu estoque inicial. Esse estoque final, o estoque final da primeira semana, vai ser o estoque inicial da semana seguinte. Então, aplicando a mesma lógica, 1000 mais 100 dá 1100, menos 1050 que eu vendi, sobraram 50 unidades. E essas 50 unidades vão ser o estoque inicial da semana seguinte. Na semana seguinte eu só produzi 1000 e tinha um estoque de 50, mas a demanda é 1100. Então o que vai acontecer? Faltou 50. O meu estoque na verdade é zero, tá? Eu não vou ter um estoque negativo, mas eu vou colocar aqui o menos 50. Por quê? Porque esse valor negativo vai me dar uma ideia de quanto eu estou devendo. O cliente vai querer receber isso. É uma demanda acumulada. E enquanto eu não entregar, eu vou ter que arcar com multa. Mas eu vou começar a semana seguinte com estoque de zero. Tá? E é como se esse 50 viesse a aumentar a minha demanda. Ou seja, é como se a minha demanda passasse a ser de 1.200. 1.150 de demanda nova, mais 50 de uma demanda antiga que eu preciso entregar. Então, se eu pudesse fazer 1.200 agora, eu faria. Como eu só produzi 1000, o meu estoque vai ser zero, mas eu vou estar devendo agora 200 unidades. Tá? Então, eu começo a semana seguinte com zero, e é como se eu começasse a semana quinta com demanda de 1.250, que seria os 200 que eu estava devendo, mais os 1.050 da demanda nova. Só produzi 1000. Então, eu vou ficar ainda devendo 250. Começo a demanda seguinte. Começo a semana seguinte com zero. E esses 250 vão alimentar a minha demanda da semana 6, né? Assim como aconteceu com as outras. Se era 950 de demanda nova, com mais 250 do que eu estou devendo, é como se eu tivesse uma demanda a atender de 1.200 unidades. Como eu só fabriquei 1000, eu vou terminar com zero do estoque, mas vou terminar devendo 200 unidades, e sobre esse valor eu vou ter que arcar com toda penalidade pecuniária. Ok? Bom, vamos parar por aqui nesse vídeo. No próximo a gente continua de onde nós paramos, fazendo agora o cálculo dos custos envolvidos nessa estratégia.